Então vamos continuar entendendo a respeito do potencial de ação e os chamados períodos refratários. Então esse é o potencial de repouso da membrana, tá? Um potencial negativo de menos 70 milivolts. Neste momento aqui, os canais de sódio e canais de potássio, ambos estão fechados, tá? Porém, chega-se nesse momento um potencial despolarizante, tá? Um potencial despolarizante, que pode ser o próprio potencial de ação vindo de outros pontos do neurônio ou até o potencial graduado. Então, nesse ponto, observe que nesse momento, nesse intervalo de tempo, todos os canais estão fechados. Então, desse ponto para frente, né, o tempo está correndo para lá, da esquerda para a direita, nós vamos ter a abertura nesse ponto aqui, nós vamos ter a abertura de canais, a abertura de canais de sódio. Então, olha bem, o canal de sódio aqui está aberto agora. A gente pode ver esse canal aberto. Tá? O sódio vai entrar, esse sinal vai subir para o positivo em direção ao potencial de equilíbrio do sódio, que é mais 60 milivolts, tá? Porém, esse canal acaba se fechando antes da hora pela inativação pelo fechamento do portão de inativação. Então, o potencial de ação vai subindo com a entrada de sódio e nesse exato ponto, olha lá, nesse ponto aqui, tá? Fecham-se, então abre aqui, fecha-se aqui, aqui fecha canais de sódio. Na verdade, eles ficam inativados os canais, tá? Então o sódio deixa de entrar nesse momento, olha bem, o canal está inativado. Aqui em cima você pode ver e abrem-se canais lentos de potássio. O potássio começa a sair, então o potássio aqui em amarelo a gente vê em amarelo, isso é a permeabilidade do sódio, tá? Em roxo, a permeabilidade do potássio. Então, o potássio ele fica mais permeável, isso significa que ele está saindo da célula e o potencial de ação agora vai retornando, tá? Ele vai retornando em direção ao potencial de equilíbrio do potássio, que é menos 90 milivolts, tá? Então, olha bem, é muito importante que os potenciais de equilíbrio dos íons interfiram na formação do potencial de ação. Então, o potencial de ação é o risco em vermelho, que você pode ver aqui. Em amarelo é a permeabilidade do sódio, que aumenta, depois começa a cair, e a permeabilidade do potássio, que vai aumentando até um determinado momento, depois começa a cair, tá? E aí, você tem então primeiro a despolarização, a subida, a repolarização na descida e a hiperpolarização para baixo. E aí se recupera aqui o potencial de repouso. Se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se aqui no canal e marque o sininho das notificações para ficar sabendo de novas aulas. E lá no final da aula, se você gostou, dá o seu like, ok? Vamos continuar? Então vamos lá.
quero chamar a atenção para os chamados períodos refratários. O que vem a ser isso? O período refratário absoluto é aquele tempo na qual não pode se dar um potencial de ação em cima do outro. É como se fosse a descarga, né, de uma privada que está acontecendo, é impossível dar uma descarga em cima da outra. Então, durante o período refratário absoluto, nenhum estímulo pode disparar outro potencial de ação. Então, nenhum estímulo pode disparar outro potencial de ação. Então, todo esse tempo daqui até aqui é o período refratário absoluto. Porém, passando desse momento, o neurônio já pode conseguir gerar um outro potencial de ação. Só que com uma intensidade maior de estímulo. Esse é o chamado período refratário relativo. Durante esse período, apenas um estímulo maior, tá, do que o normal poderia iniciar um novo potencial de ação. Tá? Poderia ser gerado um novo potencial de ação aqui, mas com um estímulo bem maior. Então, nesse ponto, observe que tem bastante canais de potássio aberto. E aí, aqui nesse ponto, fica apenas alguns canais de potássio aberto. A maioria dos canais de sódio estão inativados. Olha bem, os canais de sódio estão inativados. Muitos canais inativados. Por isso que é difícil, mas é possível a geração de um novo potencial de ação no período refratário relativo. Ok? Então, ó, aqui, nessa primeira parte, ambos os canais fechados. Nessa parte, canais de sódio aberto, de potássio fechado. Neste, canais de sódio inativados, canais de potássio aberto. Os canais de sódio fecham-se, os canais se abrem. Os canais de sódio se fecham pela inativação do portão de inativação. Nesse momento aqui, os canais de sódio voltam à posição original, lentamente. A gente pode ver, ó, aqui eles estão inativados e aqui eles vão voltando ao estado fechado novamente. E ao passo que os canais de potássio permanecem abertos, alguns, principalmente os canais de vazamento, e aqui esses canais se fecham de potássio novamente, esses canais protagonistas da repolarização. Repolarização, que é essa queda, aqui embaixo é a hiperpolarização, e a subida é a despolarização. Ok? Então, esse é um parâmetro geral dos potenciais de ação, formação, os canais e os períodos refratários.